Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor. Então, amados, nós, na continuação da leitura do livro da carta aos Romanos, Paulo, ele esclarece alguns pontos que eram importantes aos romanos e também a todos quantos se achegam a Deus e creem em Jesus Cristo. O princípio das coisas que Paulo escreve é que todos pecaram. Não existe um só que não tenha pecado. E se formos entender o que é pecado, a própria Bíblia vai nos mostrar que o pecado é a transgressão da lei. Quem comete pecado transgride a lei de Deus. Isso aí já é um assunto, amados, que ele envolve um estudo que faz distinção entre lei, estatutos, juízos, para que venhamos compreender o que é mandamento de Deus, o que é lei de Moisés, o que é estatuto, pois mandamentos são aqueles que Deus entregou a Moisés. E leis de Moisés inclui circuncisão, inclui outras ordenanças, mas mandamentos são aqueles que o Senhor entregou a Moisés. Os mandamentos de Deus, eles não salvam ninguém. É isso que Paulo está expressando aqui. Lembram da história do jovem rico que chega ao Senhor Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para alcançar a salvação? E ele diz: guarda os mandamentos. E o que o jovem fala? Isso eu tenho feito. E Jesus fala para ele: então vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. A palavra vai dizer que aquele jovem saiu muito entristecido porque tinha muitos bens. Porque não podemos comprar aquilo que já foi pago. Jesus se sacrificou por nós. Um preço alto pela nossa salvação foi pago. E a lei de Deus, os mandamentos de Deus, jamais seriam capazes de fazer isso por nós. Por isso, o jovem rico sai entristecido, porque achava que poderia comprar com obediência às leis de Moisés, aos mandamentos de Deus, podia comprar a sua salvação. Mas somos salvos pela graça. Só que temos que entender mais profundamente isso. Quando entendemos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos deparamos obedecendo aos mandamentos de Deus. Porque quando obedecemos a Cristo, quando estamos dispostos a servir ao Senhor, automaticamente a gente está obedecendo os mandamentos de Deus. Porque quando vamos para os mandamentos, vamos ter apenas um Deus, pois está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Irmãos, se observarmos os mandamentos de Deus, vamos descobrir que quando somos felizes em servir Jesus e entendemos a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todas essas coisas nós fazemos automaticamente. Por isso que no fim do texto, do capítulo 13, ele vai dizer: anulamos
a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, porque quem crê em Cristo, quem está disposto a servir ao Senhor, fazer a sua vontade, automaticamente vai servir, vai guardar os mandamentos, porque quando olhamos para as tábuas da lei, que eram 2, vamos observar que os 4 primeiros mandamentos está voltado para o teu relacionamento direto com o teu Criador. E quando você ama o Criador, você se agrade em fazer a vontade dele. E os outros 6 mandamentos estão direcionados a mim e ao meu irmão. E quando a gente ama tanto a Deus como ao próximo, automaticamente guardamos os mandamentos de Deus, porque Deus é amor. Amém? E em questão, meus amados, que Paulo ele explica, Romano, não tem um que faça o bem. Todos pecaram. Quando ele fala que estamos destituídos, não podemos contemplar a face de Deus, porque a sua glória nos fulminaria, acabaria conosco, porque todos estamos debaixo do pecado. Por isso estamos destituídos, afastados, não conseguimos contemplar a glória de Deus por causa do pecado. Não adianta, meu amado. Eu posso conhecer toda a Escritura, eu posso obedecer todos os mandamentos, mas se eu não entender a graça, a misericórdia que me foi derramada sobre a minha vida, e a pobre, miserável pecador que sou, eu não entendi nada. Pois é o amor de Deus que nos salva, espelhado no seu Filho amado Jesus Cristo, que nos amou primeiro e se entregou por cada um de nós. Muitos poderiam dizer: ah, mas foi fácil, porque ele era a figura de Deus na terra, ele tinha poder. Ele sofreu como eu e você. Mais ainda, ele sabia das fraquezas. Jesus sofreu dores, sofreu a perseguição do inimigo, foi tentado. A Bíblia vai falar que ele cresceu em dores de trabalho. Então tem gente que diz: "Ai, foi fácil". Lembra do que ele disse: "Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade". Foi a expressão imensa do amor que fez com que Cristo nos salvasse. Não é lei. Aqui havia uma grande discussão de quem era circuncidado, de quem não era, as leis de Moisés envolvida, e queriam uns ser melhores que o outro, e Paulo ele explica e deixa bem claro: todos pecaram, não há um justo sequer. Se há algum justo é porque somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Eu tenho que parar, meus amados, mas confesso aos irmãos, a minha vontade é de continuar falando no assunto com os irmãos. Mas eu tenho que parar por aqui. Amém? Nós agora vamos fazer a oração da fé.